Olá, está no ar o TVI Notícias, levando para você as principais informações aqui da nossa cidade de Itaperuna e região noroeste fluminense. Para começar, moradores aqui da cidade de Itaperuna, no bairro Matadouro, estão reclamando de lixo e entulhos jogados pelos caminhões, da prefeitura. Nossa repórter Moema Garcia foi até o local para poder ver a real situação e conversar com os moradores. Vamos lá. Estou aqui com a dona Georgina Mendes, no bairro Matadouro, próximo à rua Cordeiro Nunes. Ela tem uma reclamação a nos fazer. Qual é, dona Georgina? É porque o caminhão vem de entulho e joga muito entulho aqui. E a gente quer passar e é em frente ao terreno da gente e eles quando jogam, de vez deles vir com a máquina da prefeitura para tirar, a gente tem que tirar do bolso da gente e pagar para abaixar o entulho. E bota mais de 10, 11, 20 caminhão. Você entendeu? A gente tem que tirar do bolso da gente para pagar e tá em frente ao meu terreno. E também tem o caminhão do lixo da prefeitura, que eles jogam muito lixo. Aí quando vem a enchente, aí fica aquele monte de mato entrando dentro da casa da gente. Depois a gente tem que tirar os matos de dentro de casa, você entendeu? E fora os ratos, que junta muito rato, cobra. Parece cobra. Cobra. Hoje eu pisei em cima da cabeça de uma. O meu marido falou, você é doida, hoje eu matei uma, tá lá em frente de casa, a cobra morta, se você quiser eu vou lá te mostrar. Então esse espaço aqui, a senhora falou que o marido da senhora teve que pagar R$90. Nós pagamos a máquina para poder abaixar, para ficar desse jeito aqui, você pode ver aqui, ó. Todo mundo assistiu, todo mundo tá de prova. Aquele lixo ali não é nada, porque coloca o lixo ali, aí... Depois eles vêm e dão uma limpezinha, dão uma amassadinha. Aí eles vêm, joga mais. A gente grita, não joga lixo, entendeu? Aí vocês acabam colocando fogo? Aí vem assim os moleques que vê muito lixo, a gente reclamando que é muito rato, vem rato. É aqueles bichos peçonhentos, entendeu? E entra dentro da casa da gente. Aí a gente vai e fica, fica para morrer, fica aborrecido, fica chateado, que logo o caminhão da prefeitura vem e joga, entendeu? E é muito difícil. Nós vamos também entrar em contato com o pessoal da prefeitura e do meio ambiente para ver o que eles nos têm a falar, mesmo porque as queimadas nessa época do ano é muito perigosa e muito prejudicial à nossa natureza, podendo causar também grandes incêndios. O senhor André também vai nos falar um pouquinho sobre as reclamações que ele tem a respeito aqui. Isso aqui, o carro próprio da prefeitura é que faz isso aqui. Ele joga esse monte de lixo aqui, ó, junta esse monte de rato. Agora fizeram esse curral aqui, ó, joga sofá velho, troço, tudo quanto é coisa que eles catam na rua e joga aqui. Tem uma rede de esgoto arrebentada ali. A gente não está aguentando mais isso aqui. É bicho, é rato, é cobra. É boi solto, tudo quanto é coisa que você pensar de ruim tem aqui nesse bairro. Eles estão fazendo verdadeiro lixão nisso aqui. E a gente não está aguentando isso aqui mais. Que de noite ninguém aguenta ficar dentro de casa. É pernilongo e rato e tudo quanto é bicho, cobra, várias coisas. A gente não está aguentando isso aqui mais. E a reclamação na prefeitura foi feita, não foi uma nem duas vezes, não, foi várias vezes. E ninguém respeita. Tem um rapaz aqui que mora aqui, que trabalha na prefeitura, ele é um dos que joga mais. Taca fogo, a roupa no varal, ele não respeita, vira uma verdadeira bagunça. Olha só como é que está isso aí. O senhor que tem pago para limpar aqui, caminhões? Tem pago para limpar. Tem a testemunha conforme eu paguei. Pode perguntar ao rapaz da oficina ali, conforme eu paguei a máquina para limpar aqui, porque não tinha como passar.
Enquanto o Corpo de Bombeiros dá explicações para a gente e pede para que a população não coloque fogo, porque essa época do ano é muito perigoso, incêndios, os moradores são obrigados, ou mesmo as pessoas que jogam o lixo aqui, vêm e tacam fogo. Olha só, aquele tronco de árvore ali ficou uma semana pegando fogo. Enquanto isso, eles têm que suportar uma fumaça horrorosa e o risco de esse fogo se alastrar por essa região toda. Então, vamos pedir às autoridades competentes que venham até o local ou que dêem um parecer para a gente do que pode ser feito em relação a isso, porque realmente a realidade aqui não é nada bonita. Essa é uma situação que se arrasta há anos e anos na nossa cidade. Nós precisamos resolver o que fazer para que esses terrenos baldios fiquem limpos, até mesmo os proprietários, né, dêem atenção a esses terrenos, não fiquem tão abandonados, porque assim, não só caminhão de prefeitura, mas outras pessoas também, os próprios moradores acabam jogando seus lixos residenciais, os lixos até de empresas, nesses terrenos que estão completamente abandonados. Este ano, vários automóveis foram furtados, principalmente na região central de Itaperuna. Mais um furto aconteceu e dessa vez na Beira-Rio. Apesar do policiamento ter sido reforçado nessa localidade, os furtos continuam. Vamos agora a uma entrevista com a vítima que a nossa repórter Andressa Mello fez com ele, contando sobre o caso. Estamos aqui com o pastor Gessenir, que teve o seu bem levado. Pastor, que horas que foi isso? Como que aconteceu? Bom, eu estacionei o carro ali na Beira-Rio, né? Ali próximo, atrás do centro clínico, hospital. E por volta de 1 hora, mais ou menos, eu deixei o carro ali e fui num prédio, o prédio ao lado do Banco do Brasil. Resolvi uns problemas ali, até da igreja mesmo. E quando eu voltei, demorei uns 40 minutos, 45 minutos. Quando eu voltei, o carro já não estava mais lá. Bom, além de você, lógico, né, o dano financeiro, o prejuízo, mas o sentimento, assim, que eu acredito que expressa o sentimento de toda uma população, seja Itaperuna ou qualquer cidade, é esse sentimento de insegurança, né? Esse sentimento de que você está desprotegido, que você para um carro na rua, a hora que volta não encontra mais, né? E a gente assim fica meio assustado por ser em Itaperuna, um lugar que a gente conhece que é um lugar, não é uma cidade, relativamente não é uma cidade grande para ter esse tipo de tanto índice de roubo de carro, né? E eu creio que é o sentimento da população, de você se sentir desprotegido, de você de repente, principalmente no centro da cidade, um lugar movimentado e um lugar que todo mundo vai, né? O centro é um lugar que já não acha lugar para estacionar carro, né? Infelizmente, você tem que descer, procurar Beira-Rio, porque você não tem estacionamento, não consegue vaga. E você vai para Beira-Rio e você volta e não encontra o seu carro. Então é uma situação bem delicada. Falando em furtos, essa onda continua aqui na nossa cidade. Desta vez, o alvo também está sendo bicicletas. As pessoas deixam suas bicicletas para poder trabalhar e acabam prendendo, né, colocando aquelas correntes, um cadeado em árvores e até em locais próprios mesmo para estacionar essas bicicletas, mas nada disso adianta. Os ladrões estão mesmo pegando essas bicicletas no centro e vale como alerta para quem precisa da sua bicicleta e acaba deixando lá no calçadão. Vamos com mais informações sobre este caso com a repórter Andressa Mello. O meio de transporte furtado em Itaperuna não é exclusividade dos motoristas. Os ciclistas também precisam estar atentos. Somente no começo dessa semana, 2 bicicletas foram furtadas. Uma delas aqui na Avenida Cardoso Moreira, onde uma mulher teve o seu meio de transporte furtado em apenas 20 minutos que ela saiu de perto para ir na Caixa Econômica. Quando voltou, já não tinha mais a sua bicicleta em vista. O caso está sendo registrado pela Delegacia Legal de Itaperuna. Diante dessa situação, a melhor forma é prevenir. Eu estou aqui com o senhor Adão. Senhor Adão, o senhor tem sua bicicleta, mas o senhor já tem o seu cadeado aí também, né? Tenho cadeado. O senhor tem medo? Vem aqui para o centro da cidade, o senhor tem medo que a bicicleta seja levada? Se não trancar, a gente fica pensando, né? E leva sim. É o seu único meio de locomoção? É o único meio meu, eu não tenho outra coisa. Se não for de bicicleta, vai de ônibus, então tem que trancar a bicicleta, né?
Tem que trancar a bicicleta. Todo lugar que deixar tem que trancar. E fica o alerta aos ciclistas. Fiquem bem atentos porque o caso de furtos não estão somente nos carros, nas bicicletas também. Saindo de Itaperuna e alcançando o Brasilzão, nosso Brasil enfrenta aí várias manifestações, não só nas grandes capitais, mas também que na nossa região noroeste do estado tem acontecido esses protestos, né, nas avenidas das cidades, em prol aí do governo melhorar as condições da saúde, da educação, da passagem de ônibus, que está um absurdo valor. Em Itaperuna também vai acontecer essa manifestação, mas nós vamos saber mais sobre esses detalhes com a nossa repórter Andressa Mello. Nos últimos dias, o Brasil tem sido palco de diversas manifestações. O estopim foi o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, que desencadeou tantos outros manifestos em todo o país. O dia 17 de junho foi intitulado como o dia em que o gigante acordou, dia em que milhares de pessoas foram às ruas em várias capitais e cidades brasileiras. Manifestantes e policiais se confrontaram, onde muitos saíram presos e feridos. O que a população itaperunense pensa sobre esse assunto? Para o aposentado de 83 anos, a manifestação é válida, porém abomina o vandalismo. Fazendo de forma errada, porque estão quebrando tudo, não é? Você acha que pinchando um patrimônio, uma coisa que o povo fez, que o dinheiro é do povo, não é deles não. Então ele tinha que reconhecer isso. Ele tinha que reconhecer que o Brasil é nosso. Carlos Henrique, você como estudante, você está junto nessas manifestações? Você acha que o povo tem mesmo que se levantar? Assim, já estava na hora já. Inclusive dia 24 vai ter uma, se quanto mais pessoas estiverem, melhor. Então todos estão convidados a aparecer aqui dia 24. Reivindicando o quê? Os direitos. Parar a corrupção, esse aumento de passagem que está um absurdo. Entre outras coisas, a cidade também está degradando, o dinheiro roubado. E você se sente orgulhoso do Brasil estar acordando nesse momento da sua juventude? Você se acha dentro da história? Acho sim, até um orgulho, como você disse, é um orgulho para mim, jovem, e para todos os outros, que o Brasil finalmente está acordando e está aí para conseguir mudar isso. O problema é tentar, né? Fazer o possível para que o Brasil melhore. O Brasil dos seus filhos. Isso aí, e meu também. A empresária Fabiana nos diz o que espera da manifestação programada para Itaperuna. Eu espero que não haja esses atos de vandalismo, né? E eu creio que acontece esse tipo de vandalismo por conta de uma falta de controle, né? Porque cada um quer defender a sua ideia. Mas eu acho manifestações pacíficas correto. O que você acha dessas manifestações do Brasil? Está sendo intitulado que o gigante acordou. Você acha que realmente isso aconteceu? São necessárias essas manifestações? Não, com certeza. Ela até demorou, né? Para falar a verdade. Eu tô como presidente do DCE, lá da Unig, e é completamente viável hoje o Brasil realmente acordar para fazer qualquer tipo de manifestação pacífica. Obviamente, ela torna-se válida. Tudo que estava precisando era só um manifesto, provar que o povo não está deitado, né? Como o próprio hino fala. Mas assim, está acordado para qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de reivindicação. O negócio todo é só juntar as massas, né, provar que qualquer tipo de voto no passado, na época eleitoral, foi conquistado e agora é válido. Então nada mais do que buscar o direito. Na última sexta-feira, aconteceu o projeto Cidade que Amanhece Poesia na Concha Acústica de Itaperuna. Nossa equipe de reportagem foi até o local e nos traz lindas imagens e muita gente que foi conferir. Mais uma vez o projeto Amanhecer Poesia deixou Itaperuna mais bonita. Um projeto que existe desde 1999 e teve início com a professora Ábia Dias, da Academia Itaperunense de Letras. Nesse projeto, os alunos espalham poesias pela cidade, que amanhece repleta de textos. Este ano, o tema escolhido foi Colégio Estadual Luiz Ferraz, vivenciando 15 anos de poesia. É um projeto que a escola já desenvolve há 15 anos e tudo que valoriza a leitura e faz com que os nossos alunos leiam é uma grande vitória para os alunos, para as escolas, para o município, porque quem lê muito, escreve bem, se dá melhor nos estudos, se dá melhor nos concursos públicos
Então toda a escola deveria seguir esse exemplo do Luiz Ferraz e incentivar a leitura. Um estilo literário muito bonito, que muita gente gosta e que os nossos alunos precisam conhecer. Agora aqui com o Leonardo, que foi uma revelação lá do Colégio Luiz Ferraz. Leonardo, quantos anos você tem? Tenho 16 anos. E já escreve? Escrevo desde os meus 10 anos, desde quando eu descobri a verdadeira essência dessa literatura portuguesa e com certeza me envolveu de uma certa forma que até hoje não consigo largar. E você pode recitar pra gente uma de suas poesias? Claro, com certeza. O amor é como o vento, chega sem ser convidado, sai sem se despedir. Transforma o hoje em amanhã, faz o impossível desistir. Tentamos entender o que é amar, o que é amor, mas a pura verdade é que enquanto somos apenas alunos, Deus é professor. Tá explicado porque que ele é o xodózinho e ele é o resultado de um trabalho muito grande e o que faz essas diretoras aqui, as professoras, ficarem com um sorriso tão grande no rosto. A presença da professora Marta também, que é uma poetisa do Colégio Luiz Ferraz, que tem incentivado. Nós temos vários professores que incentivam a leitura do colégio. E a professora Marta, ela escreve, ela é uma poetisa, revelada também no nosso trabalho. Eu acho que a poesia contagia quem faz e quem declama. Não é? A gente não pode esquecer que quem declama também está fazendo a sua obra de arte. Uma surpresa muito boa, a gente acabou de saber que o nosso amigo repórter Renato Freitas também estudou no Luiz Ferraz. Com certeza, um colégio maravilhoso, qual eu tive a oportunidade de descobrir, porque na adolescência, caminhando para a juventude, o que você vai ser? É o que perguntava na escola, o que você vai ser? É pré-vestibular para quê? Qual a profissão? E no Colégio Luiz Ferraz descobri o dom da comunicação, tenho 10 anos como locutor, hoje já estou como repórter na cidade, as pessoas conhecem meu trabalho. Eu fico super feliz porque tudo iniciou no Colégio Luiz Ferraz. E você chegou a participar desse projeto? Participei de poesias aqui no centro, inclusive foi perto da rádio Itaperuna, a gente declamei poesias. Eu gostaria também de destacar aqui uma pessoa que me ajudou, que é a diretora Dona Sônia, pode vir para cá. Essa pessoa com muito caráter, que me recebeu com todo o coração, com muito amor. E a Sônia sabe que eu era aluno comportado, não fazia bagunça. Isso procede, diretora? Vamos pular essa parte? O Renato era uma pedra preciosa que precisava ser descoberta. Essa semana nós estamos falando sobre como funciona o Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade, que atende também toda a região. Nós vamos a mais uma etapa da entrevista feita pela Moema Garcia com o Major Joelson. Nós vamos conversar agora com o Major sobre a ocorrência de incêndios, que nessa época do ano é muito comum em Itaperuna, não é, Major? Isso. O Corpo de Bombeiro, desde a vinda da legislação, do Código contra a Segurança, Incêndio e Pânico 76, em relação a incêndio e edificações, diminuiu bastante, né, devido ao sistema preventivo montado, extintores, aquela obrigação que tem que ter. Mas esse período agora que a gente tem, até setembro, até meados de setembro, é o período de seca, né, se chove pouco e as matas, né, as florestas acabam ficando secas. E também tem o uso indevido, né, de muitos fazendeiros, pessoal da roça, de limpar o campo, né, com o fogo. Então os fazendeiros nessa época do ano, eles usam indevidamente o fogo e acabam não controlando, se tornando incêndio. E isso traz um grande problema em relação à nossa tropa, porque, como eu falei, nós temos 15 homens de serviço, né, por dia. Então temos um que cuida da alimentação, tem um que fica na comunicação, né? E então a gente acaba tendo uns que correm na ambulância específica, não vão correr para incêndio. Então a gente acaba tendo em média aí de 9 a 10 homens para ir combater esse incêndio. E o incêndio é um trabalho bastante braçal, né? Se a mangueira do carro não chegar no local, é no abafador,
né? É um trabalho lento, né? Que vem abafando. Então você acaba desguarnecendo muitas vezes a cidade por um incidente que realmente possa acontecer, uma colisão e a vida ali depender, porque eu estou com meus homens dentro do mato, que muitas vezes não pegam o celular, claro, protegendo um bem, que muitas vezes é o fazendeiro que não causou, protegendo o bem para que não chegue ao curral dele, que não chegue numa floresta, preservando nosso meio ambiente também, devido ao uso indevido do fogo, né? Mas a gente está em contato direto com a Polícia Florestal, todos os incêndios que envolverem, né, propriedade, a gente vai repassar para eles, porque independente de você pega o flagrante, o proprietário é responsável de manter acerado, de não deixar o fogo se propagar, então ele responde criminalmente por aquele incêndio. Então o proprietário ele acaba respondendo. E é importante nós lembrarmos também as pessoas que passam, os fumantes, né, Major, principalmente, que estão passando de carro, muitas vezes jogam aquelas bingas, não sei, guimbas de cigarro pela janela dos seus carros, e aquilo ali pode provocar um grande acidente, não pode? Pode, a guimba de cigarro, vidro, né, o pessoal joga, a garrafa quebra, serve como lupa, né, durante o dia. Foca ali os raios solares, pode causar, porque o mato, quando ele está seco, qualquer coisa que esquenta um pouquinho mais faz com que ele entre em combustão. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A pessoa, às vezes, junta o lixo para queimar, aí junta perto de uma mata, vai botar fogo naquele lixo e acaba passando e vai embora e vai causando esses problemas de incêndio. O que nós poderíamos, então, o senhor poderia nos dar como prevenção aos incêndios? Em relação ao fogo na mata, é de forma orientativa, né? Em relação aos fazendeiros não utilizar esse método, né, porque já foi comprovado que isso degrada o ambiente, o solo, né, não utilizar essas formas de limpar, né, que eles chamam de que eles vão limpar o pasto, porque eles perdem o controle. Em relação a incidente em casa para crianças, domésticos, crianças jamais ter contato, né, com parte de álcool, parte de fósforo, tem que estar em parte alta para que a criança não possa ter contato, né, com algo que seja inflamável, né, os pais, mães, empregados que cozinham, né, sempre deixar o cabo da panela para dentro, para que a criança também não se queime, né, que não derrube uma gordura que possa propagar o incêndio. Então são orientações, a parte elétrica, né, não fazer aquele monte de gambiarra, que coloca um monte de tomada, né, numa tomada só, aquilo dá um superaquecimento, né, pode queimar. Então são orientações simples e são bastante assim visíveis para todo mundo, que pode dar problema. Então, criança jamais, né, mexer com fogo. Acontece muito incidente, inclusive, com churrasqueiros da vida aí, né, que apesar que agora está proibida a produção do álcool em líquido, né, mas acontecia bastante. Eles jogam o álcool, ia lá buscar o fósforo, quando voltava o vapor já tomava conta. Quando acendia, sempre tinha algum tipo de incidente. Inclusive sobre isso, eu gostaria mais ou menos parecido. Uma coisa que eu tenho em mente, tem pessoas que riem quando eu falo isso, mas eu quase que presenciei um churrasco e um amigo, era um terraço, ele foi jogar uma cerveja pelo terraço. Bateu no fio e ele morreu na hora, não teve nem como socorrê-lo. E as pessoas falam, muitas vezes brincando em terraços, em churrascos, em festas, ou mesmo dentro de casa, jogam água ou cerveja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A eletricidade ela é bastante perigosa, né? Principalmente de alta tensão, mas o de baixa também ele provoca incidentes. A pessoa que tem um terraço, ela tem que ter um certo cuidado em relação de isolar, tentar de uma certa forma isolar, gradear, para que a pessoa tanto não jogue líquido, muitas vezes com uma brincadeira, com algum cabo, algum ferro, se encostar, ele faz a parte que a gente chama de fio terra, né? Ele acaba sendo condutor e realmente são raríssimas pessoas que aguentam, né, que têm a sorte ou o milagre de sobreviver, principalmente se for alta tensão. Eu já tive casos que já socorri que a pessoa manteve, mas queima inclusive por dentro, os ossos, né? Então tem que ter esse certo cuidado. Quem é dono de terraço tem que ter esse certo cuidado de forma orientativa, de forma a impedir que as pessoas possam ter acesso a esse lado, porque é bastante perigoso, sim. E se um amigo estiver vendo que o outro está sofrendo esse tipo de acidente, ele não deve encostar no outro. É assim mesmo? Deve manter distância, né? Senão ele acaba sendo puxado também pela eletricidade ou não?
Não, sim, a pessoa que está tomando qualquer carga elétrica, a carga está passando por dentro dela. Enquanto ela estiver encostada, claro, se ela tomou pancada, ela se afastou, não tem problema que a parte elétrica já passou pelo corpo dela. Mas se ela ainda permanece encostada, a carga está passando. Então, se esbarrar, vai passar a energia para o corpo dele também. Nesse caso, sempre orienta, claro, a pessoa tem que estar calçada com o cabo de vassoura, que é uma madeira, que é um isolante. E isso encostar no metal que ele está segurando, ou que está segurando, né, dá uma pancada para que ele não possa fazer parte do processo do terra. Uma informação que acaba de chegar aqui nos estúdios da TVI, que um homem foi preso nesta tarde, dessa quinta-feira, um homem de 41 anos, acusado de abusar sexualmente de 3 irmãs, uma de 8 anos, outra de 9 e outra de 11 anos. Romário Moreira está na DP de Itaperuna e será encaminhado para a casa de custódia da cidade. O TVI Notícias fica por aqui. Se você tiver alguma reclamação ou denúncia a fazer, você pode estar ligando para o telefone 3824-8651. Uma boa noite para você e até amanhã.